É uma condição patológica em que envolve os excessos e as deficiências. Então, nós dizemos que há malnutrição, por exemplo, quando há deficiências nutricionais e quando há excessos nutricionais. Muitas das vezes, em Moçambique, nós não tratamos muito dos excessos, tratamos muito das deficiências. A malnutrição crônica é aquela que afeta as pessoas, não só porque não comem produtos saudáveis, mas muitas das vezes porque não têm mesmo acesso aos produtos. Então é uma situação de carências muito elevadas, em que a própria subsistência, a própria vida fica posta em causa. Daí que a malnutrição crônica é uma grande preocupação do governo, porque quando ataca as crianças, quer dizer que vai afetar o seu próprio desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento físico, e isso pode comprometer todo o futuro, porque estamos a falar de uma situação crônica, de uma situação grave, em que a própria subsistência, a própria vida fica no limiar. Então é este nível de verdade que mais nos preocupa, porque embora que possa afetar apenas 2, 3 ou 5 anos, mas isso vai ter consequências para a vida toda. Contribui para a malnutrição o facto dos tabus. Por exemplo, as mulheres grávidas não podem comer ovos. Os rapazes não podem comer ovos, não é? Que têm uma percentagem grande de proteína. Mas por causa destes tabus, a malnutrição está ali. Com vários alimentos disponíveis, não conseguimos, a nível rural, ter receitas que sejam ricas em termos nutricionais para as pessoas. Algumas das razões para a malnutrição crônica podem ser de nível local, comunitário, e também podem ser de nível nacional. Em termos de nível local ou comunitário, a malnutrição crônica pode se dever à falta de alimentos, porque em algumas localidades a própria produção agrícola não foi suficientemente desenvolvida com métodos que permitam a produção e a alimentação das pessoas. Esse é um ponto. Mas tem outro ponto, que tem a ver com questões socioculturais. Porque pode-se produzir alimentos em algumas zonas que têm capacidade de produzir alimentos e produzem alimentos, mas esses alimentos não são tidos como principais produtos para consumo. Às vezes são levados para a comercialização. E daí que surge um grande paradoxo, que muitas das vezes não se entende. De algumas zonas, sobretudo no norte e centro do país, em que há muita produção agrícola, diversos produtos, tomates, alfaces, maçaroca, mandioca, batata, feijões, entre outros, mas há malnutrição. Então quer dizer que a partir daí não se deve a uma questão de falta do alimento, mas da escolha do alimento, em que pode-se assumir que alguns alimentos são para comercializar e para alimentar-se usam outros. E uma terceira que posso avançar tem também a ver com os desafios da cadeia alimentar. Por isso aí estou a falar do nível nacional, em que não há um sistema, por exemplo, de cadeia alimentar claro que chegue a todas as comunidades para efeitos de como preparar os alimentos, como conservar os alimentos e como gerir entre a parte que é necessário vender, a parte que é necessária consumir e a parte que é necessária conservar para consumir em tempos de seca. E esta malnutrição não é só nas zonas rurais, mas nós também temos uma malnutrição na cidade, nas zonas urbanas e periurbanas.
E há dois grupos que são considerados os mais vulneráveis. Crianças dos 0 aos 5 anos e as mulheres na idade de reprodução. E esta malnutrição traduz-se por exemplo, nas crianças dos 0 aos 5 anos. Não crescem, não é? Têm um crescimento retardado, são muito magrinhas. A malnutrição crônica é um desafio para as políticas nacionais, porque efetivamente nós estamos perante um problema que não só afeta a subsistência das pessoas concretas naquele contexto, mas também afeta o desenvolvimento do país como um todo. E também afeta os próprios desafios a que o país se propõe no Conselho das Nações. Estou a falar especificamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esta situação de malnutrição crônica não é erradicada, quer dizer que num futuro de 10, 20 anos teremos adultos incapazes de raciocinar corretamente, de trabalhar com a energia necessária por conta disso. Porque a subnutrição afeta, para além de afetar fisicamente, vai também afetar em termos de cérebro, de raciocínio. E se nós temos um país que não pensa, que não consegue fazer análises, este país jamais será desenvolvido. É como eu posso explicar isto. Porque as ciências de nutrição, nós verificamos que as ciências, o mestrado em ciências de nutrição seria um pouco mais abrangente para enfrentar o problema de desnutrição em Moçambique. Os aspectos sociais, os aspectos de qualidade, os aspectos biológicos, ambientais, sociais e antropológicos. Então nós achamos que tinha que ser um mestrado em ciências de nutrição. Primeiro, é um curso é um curso que engloba diferentes vertentes, não é? Quando nós temos diferentes disciplinas, como promoção da saúde, nutrição e saúde, segurança e gestão da qualidade alimentar, processamento de produtos e de novos produtos, quando podemos falar das questões socioantropológicas, né? Então, de alguma forma, estas matérias vão ajudar, portanto, a trabalhar, a reduzir o efeito deste mal, subnutrição na comunidade. E aí, quando há uma cadeia de valores clara, uma estratégia clara, pode-se fazer com que parte desses produtos sejam devidamente conservados para abastecimento dessas populações em momentos de insuficiências por questões climáticas, entre outros. Então acho que aí também há uma preocupação a nível nacional. Tanto assim que a estratégia, por exemplo, deste mestrado é para envolver não só os acadêmicos, mas também a parte política, por isso temos módulos como liderança, em áreas de alimentação e nutrição, para podermos fazer essa ligação entre definição de políticas nacionais sobre alimentação e nutrição e engajamento das comunidades para lhes dotar de conhecimento que procurem de maneira muito clara poder aproveitar melhor os alimentos disponíveis para a sua alimentação e nutrição. Este mestrado é de fato inovador nesta área de nutrição, porque efetivamente tem um cuidado muito especial à questão dos valores socioculturais e como eles afetam a questão da alimentação e nutrição. A importância que este mestrado em ciência de nutrição tem quando ele remete para uma abordagem que não é muito comum em Moçambique, que é da aprendizagem baseada na resolução de problemas concretos, que em termos acadêmicos temos a abordagem PBL.
Então, este currículo, ao adotar este método de ensinar os estudantes com base em problemas, na resolução de problemas concretos, faz uma ligação muito clara entre a teoria e a prática. Porque muitos mestrados dão a teoria. Existem licenciaturas sobre nutrição, mas dão a teoria sobre a nutrição. Mas aqui a gente quer fazer, a partir desta capacitação toda que estamos a ter, com base nos parceiros de Maastricht, os acadêmicos, os facilitadores, podermos implementar de forma efetiva esta nova abordagem, em que na sala de aulas sejam trazidos problemas concretos e discutidas as possibilidades de resolvê-los, com base na revisão da literatura, tendo em conta as outras experiências. Então isto é muito bom, porque vamos fazer uma conexão em que vai se estudar para resolver problemas que afetam concretamente a comunidade. E para isso, nós também vamos incluir outras competências, porque ser capaz de resolver problemas concretos é importante que se tenham competências de comunicação. Como abordar diversos contextos sem ferir os princípios que norteiam essas comunidades. E também temos a competência que tem a ver com o profissionalismo. Aí é importante que os estudantes também saiam como bons profissionais, porque o bom profissional tem um sentido de responsabilidade, tem o cometimento e tem uma sensibilidade adicional. E uma outra competência que também vão sair é da pesquisa. Já falei, ser bom comunicador, ser bom profissional, mas também ser um bom pesquisador. Porque às vezes nós pensamos que o problema é este, mas quando não é preciso investigar. Uma outra competência é da capacidade de relacionar o local com o global. Estou a falar de políticas, a capacidade de desenhar programas, projetos que têm a ver com políticas de alimentação e nutrição. Então, dependendo da ocupação que o nosso estudante há de ter, ele terá que saber desenhar políticas que possam envolver as comunidades nos programas e projetos de alimentação e nutrição. Existe esta preocupação de dizermos que temos que quebrar o ciclo. Quebrando o ciclo é que nós temos que começar de onde? De onde é que nós vamos quebrar o ciclo? Temos de começar também das crianças. Portanto, desde a nível nacional, nas políticas, a nível provincial, nos programas concretos com as comunidades sobre a melhoria, portanto, da situação nutricional, eu penso que vai ajudar.